E eu já estou com as duas convidadas aqui no estúdio, Daniela Santos do PL, eleita para o 4º mandato, e Mariana Carlos do PT, de volta depois de uma pausa para o 2º mandato. Boa tarde, Mariana, bem-vinda aqui ao NT Sul. Boa tarde, Daniel, boa tarde os telespectadores, boa tarde, vereadora Daniela, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Obrigado pela presença. Vereadora Daniela, prazer também te receber, bem-vinda ao estúdio aqui do NT Sul. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos telespectadores. Boa tarde, vereadora, colega Mariana. E olha, como eu mencionei quando a gente começou aqui o bate-papo, aliás, antes de nós começarmos o bate-papo, a gente sempre faz aqui uma grande conversa com a nossa audiência. Então, se você de casa quiser fazer a sua pergunta, mandar aí a sua mensagem, está na tela o número do nosso WhatsApp, mande a sua pergunta para as vereadoras aqui e você, claro, pode ser incluído aqui nesta conversa. Vou começar perguntando para Mariana, né, que vai retornar à Câmara de Vereadores, também já teve uma experiência forte aqui em Cachoeira do Sul na política como vice-prefeita na gestão de Neyron Viegas, mas teve aí uma espécie de pausa, pelo menos nas funções eletivas, né? Como é que é para você retornar ao Legislativo aqui de Cachoeira do Sul? Quando você era vice-prefeita, tinha uma atuação muito forte em relação à juventude, né? Teve ali o Espaço Orelhinha. Mas o tempo passou, hoje Cachoeira tem muitas demandas. Quais vão ser as suas principais bandeiras? Que Mariana chega à Câmara dos Vereadores. O tempo passa muito rápido, né? Já fazem 10 anos. Né? Então, nesse período, em 2016, nós não reelegemos, né? E então eu fui criar minha filha, a infância não volta, né? Foi muito importante esse exercício da maternidade. E também foi um período onde eu me dediquei aos estudos, né? Me formei em pedagogia, fiz uma pós-graduação em gestão pública pela UERGS. Então, eu volto preparada também profissionalmente falando, né? Sou professora no município de Novos Cabrais, tenho essa experiência agora na educação. E a gestão pública, ela foi aprimorada, né, na medida ali em que eu parei para estudar gestão pública, e isso hoje, então, me proporciona uma outra atuação, né? Uma atuação que tenha o legado pelo período que eu já fui, e também acrescido desse momento, dessa pausa que eu dei para estudar. Às vezes é bom também a gente olhar de fora, observar, né? Foi um período de muito fortalecimento e eu aproveitei para voltar mais forte, com mais experiência, né? Coragem eu sempre tive, quando eu era jovem eu não tinha experiência, né? Mas agora temos essas habilidades aí para colocar à disposição da sociedade. Tá certo. Vereadora Daniela, a senhora tem aí uma atuação muito destacada mais nos bastidores. A gente não vê muito a vereadora Daniela em tribuna, fazendo grandes discursos. Seu trabalho é mais, de fato, assim, atrás do palco, vamos dizer assim. Quais vão ser as suas principais bandeiras nesse novo mandato? Daniel, realmente, meu trabalho é aquele trabalho de formiguinha. É um trabalho mais discreto e que eu acredito que, como sempre deu certo, vai continuar dando certo. E as minhas pautas vão continuar saúde e calçamento. Por que saúde? Sempre ajudar o HCB, porque ajudando o HCB tu acaba abrangendo toda a nossa cidade. E calçamento porque a nossa comunidade merece tirar o pé do barro. A nossa cidade merece ter mais calçamento. E o meu trabalho vai continuar sendo em prol da saúde, HCB e calçamento. Tá certo. Vamos aqui para a nossa tela, nós já temos perguntas aqui da audiência. Então vamos ver quem manda aí o primeiro recado. É o Jonas. As vereadoras podem dar atenção para a área da saúde, principalmente ortopedia, prótese do quadril, e eu vou adicionar algumas informações aqui à pergunta do Jonas. Essa semana a gente veiculou aqui uma reportagem mostrando a fila que a gente tem aqui, tanto para especialidades quanto para procedimentos, e é uma fila longa, né? Para alguns exames também, essa fila está demorando por vezes anos, né? Então, obrigado, Jonas, primeiramente pela tua participação. E agora eu repasso para vocês, Mariana e também vereadora Daniela, o que vocês acham que pode ser feito aí pela saúde para que essas situações possam ser resolvidas com mais agilidade? Jonas, são demandas que dependem inteiramente do nosso futuro prefeito. Por quê? Porque o que o vereador tem de concreto, de real? Somente as impositivas. E com essas impositivas, metade dela a gente tem que destinar para a área da saúde, onde muitas vezes colegas destinam para compras de fraldas, para prótese eu não sei, mas enfim, de concreto mesmo é o que nós temos como vereador para fazer de palpável, né, nessa área, seria as impositivas.
que são aqueles recursos, né, para quem está nos recursos. acompanhando, que os vereadores podem destinar para uma área específica, mas como a vereadora Daniela está destacando, um percentual específico precisa ir obrigatoriamente para a saúde, né? Exatamente, exatamente. E aí, Mariana? Eu penso que a gente tem que cobrar a gestão, né? Porque se a gestão, o que faz a saúde hoje ser uma das principais demandas da sociedade cachoeirense, isso está na boca de entre 10 pessoas que tu conversa, é porque tem um passivo de uma gestão que não foi condizente com o que a população precisa. Então, se hoje tem pessoas morrendo, inclusive na fila de espera por tratamento, por atendimento, tudo. Então, tem um histórico de gestões muito fracassadas na saúde que fazem com que hoje tenha esse tipo de demanda na população. Então, como vereadora, e eu tenho essa experiência, né, já fui gestora pública, e tenho apoio de várias pessoas que têm experiência também, que já foram secretários, né? A área da gestão é muito forte na minha atuação. Então, tem que cobrar gestão eficiente, buscar recursos, aproveitar o governo federal e captar novos recursos. Os recursos que Cachoeira tem não são suficientes, então tem sim cobrar gestão e buscar mais recursos. Tá bem, já vamos buscar aqui mais uma pergunta da nossa audiência, dos nossos telespectadores, já vamos colocar na tela. É o Flávio Gomes de Lima. Flávio está dizendo o seguinte: vereadora Mariana Carlos tem experiência pública em mandato legislativo e no executivo como vice-prefeita. Essa experiência a coloca numa posição de superioridade e responsabilidade diante do seu conhecimento da gestão na administração pública municipal. Como a vereadora está sentindo esse peso sobre os ombros, visto que os outros vereadores não possuem essa bagagem, portanto, caberá à vereadora Mariana assumir essa responsabilidade por temas complexos e tomar a iniciativa na solução das deficiências da gestão pública municipal que dificultam o acesso dos cidadãos aos seus direitos. Pergunta aqui o Flávio. E eu vou adicionar também mais uma informação aqui à mensagem do Flávio, que é o seguinte: no caso do PT, nessa legislatura, minoria na Câmara, né? A Mariana e o vereador vereador Rian Rosa. E aí, como levar esse legado ou esses posicionamentos adiante? A pergunta ela é excelente, né? Porque eu penso que Cachoeira vive um momento, e o resultado das urnas é uma prova disso, né? De que a cidade espera uma condução política diferente da que nos trouxe até aqui, tanto para o executivo quanto para o legislativo, né? Então, a sociedade espera gestores, espera pessoas que tenham compromisso público e experiência, né? Eu já fui vice-prefeita, então a gente sabe o que mais ou menos a gente vai encontrar. A gente sabe os dados necessários que precisam ser dados, transparência. A sociedade precisa conhecer a atual situação da prefeitura municipal. Então, esse peso nos ombros, né, ele na verdade, é para isso que eu voltei para a política. Justamente para colocar a minha experiência e o meu conhecimento à disposição da retomada da dignidade no poder público, né? A Operação Fandango foi um desastre para a nossa cidade. Mais de 6 milhões de reais deixaram de ir para a população, deixaram de ir para o posto de saúde, deixaram de ir para as ruas, para asfaltamento e para a infraestrutura urbana, justamente por conta da má gestão. Então, é para isso que eu voltei para a política, eu estou preparada para isso. E o PT é minoria, mas tem 2 vereadores, né? Ou seja, a gente aumentou o nosso tamanho e a nossa posição, que é de muita responsabilidade, eu tenho certeza que ela vai ser um diferencial na nossa atuação na Câmara e, principalmente, na relação da Câmara com a Prefeitura, né? E isso é muito importante falar sobre isso. A nossa relação é de independência, é de entender que os poderes são diferentes, que o nosso papel é a gente vai estar à disposição da sociedade do que for do interesse público, mas o executivo é uma coisa e o legislativo é outra coisa. Não pode ficar atrelado e não pode ficar omisso também. Eu vou aproveitar esse gancho que os nossos telespectadores estão mandando aqui, falando sobre experiência, porque a vereadora Daniela também teve uma experiência na gestão pública, no executivo, como secretária de interior, se não estou enganado, né, vereadora? E esse foi um tema que, nesta última gestão, assim, foi um tema que pegou bastante. A gente recebeu muitas mensagens aqui de telespectadores reclamando da ponte que faltava, da patrola que não passava, muito barro. A gente enfrentou uma tragédia climática no Rio Grande do Sul. E eu lembro quando você voltou da Secretaria do Interior para a Câmara de Vereadores, nem foi nessa gestão, você fez talvez um dos discursos mais fortes do seu mandato de vereadora, dizendo que teve
que em dado momento tirar dinheiro do bolso para comprar pregos, porque não tinha isso para colocar nas pontes de interior. O que pode ser feito, vereadora, pelo interior de Cachoeira do Sul? O que falta? Falta tanto recurso assim? O que é possível fazer? Falta maquinário? Onde que está o principal gargalo? Daniel, falta tudo. Falando dos 3 meses que eu estive à frente da Secretaria do Interior, falta tudo. Nos 3 meses que eu estive lá, eu tirei dinheiro do meu bolso. A gente teve algumas parcerias, o interior ele ajuda muito. Os fazendeiros, os lavoureiros, eles te ajudam com óleos, te ajudam com madeiras para a construção das pontes. Mas, enfim, falta tudo. Não tem máquina, o que tem é quebrado. Fica muito difícil pegar e trabalhar dessa maneira. O interior hoje está mais complicado ainda do que quando eu peguei a secretaria. Passamos por essa grande enchente e o interior ainda não foi recuperado. Tomara que o nosso futuro prefeito, Leandro Balardim, seja muito feliz na sua escolha do novo secretário de interior e que esse consiga ir atrás de parcerias e consiga dar um novo rumo ao nosso interior, que está muito abandonado. Assim, ó, não está ruim, Daniel. O nosso interior está muito ruim, está péssimo. Temos já a pergunta aqui de telespectadores e que vem ao encontro aqui do que a Daniela está falando. A Margarete Ferreira diz aqui o seguinte: o que a vereadora Daniela Santos irá fazer pela saúde do interior? No Barro Vermelho, nem posto de saúde temos. Quando precisamos consultar, precisamos nos deslocar até a cidade. Na maioria das vezes, saímos sem resposta, porque no HCB encaminham para a UPA e lá só receitam remédio. Exames só pagando. Então, temos aí gargalos também em relação ao interior, que o pessoal precisa vir para a cidade, e quando vem para cá também tem essa dificuldade de não conseguir ter a sequência, a pessoa não consegue sair exatamente com tudo resolvido. Eu vou inclusive abrir para vocês duas. Vou começar pela Daniela e depois repasso a questão aqui também para a Mariana. E aí, Daniela, o que dá para a gente dizer para a Margarete? Dona Margarete, há 2 anos atrás foi pedida uma impositiva para o meu irmão, o ex-deputado federal Marlon Santos, no valor de 350 mil para a construção do posto de saúde do Barro Vermelho. Mas, Daniel, como construir um posto de saúde lá se nem terreno se tem para fazer essa construção? Né? Até, se eu não me engano, tinha uns 2 anos atrás, parece que funcionava um postinho de saúde na subprefeitura que estava abandonada. Depois, eu não sei por que motivo, esse posto de saúde foi fechado e esse pessoal teve que se deslocar, se eu não me engano, para Ferreira, para consultar ali na Ferreira. Então, assim, realmente eu entendo a situação do pessoal do interior. É muito difícil, além de não ter estrada, fica bem difícil de se deslocar até a cidade. E, além de tudo, muitas vezes chega aqui e também não consegue atendimento, né? Então, o que nós podemos fazer de fato? Como eu disse, cobrar a gestão, cobrar o nosso atual prefeito, né, o nosso futuro prefeito, e mais uma vez o que nós temos de realmente de palpável como vereador, que é as nossas impositivas, doando alguma coisa, né, para essas localidades, por aí. Mariana, quer comentar também esse caso? Eu penso que tem algumas ferramentas que são muito importantes que melhoram a gestão da saúde, que é a participação popular, né? Então, tem várias ferramentas como os conselhos municipais, tem algumas cidades que fazem o próprio conselho da UBS, né, da região ali, porque as pessoas, né, elas têm... Às vezes, a saída para os problemas que o gestor não encontra, as pessoas sabem, porque elas vivem lá, elas conhecem a realidade. E essa contribuição ela é muito rica para a gestão pública, né? Então, claro que tem casos pontuais, né? Como a vereadora disse, que tu tem que encaminhar, tu tem que, muitas vezes, né, ir lá buscar a pessoa, né, contribuir, atender individualmente, mas tem questões que são coletivas, né? Que quando a comunidade se envolve, quando a comunidade busca alternativas para solucionar os problemas de saúde, tem questões de saúde que são regionalizadas. Então, tem o atendimento do posto de saúde, ele pode estar direcionado para essas questões, né? Então, e a saúde é um ponto importante numa discussão, um debate nacional, e nós estamos acompanhando, né? O piso da enfermagem, por exemplo, né? Um grande avanço aí, que só para Cachoeiro do Sul já trouxe mais de 5 milhões de reais, né? E isso fortalece a atuação dos profissionais e, consequentemente, qualifica o atendimento em saúde.
Deixa eu colocar uma outra questão aqui que eu acho que assim, passa por todas as outras questões, né, que envolvem Cachoeira do Sul, é a saúde, é a educação, é a questão de obras públicas. A gente tem a sensação de que falta dinheiro para tudo, né? E aí, como a Daniela colocou, no caso dos vereadores, tem as emendas impositivas. E tem sido, historicamente, uma briga para que essas emendas impositivas, inclusive, elas sejam pagas, sejam, de fato, aplicadas. Por onde que passa essa questão para resolver um pouco de tanto impasse? Vocês acham que falta priorizar, as gestões priorizar, de fato, as áreas que mais precisam de recurso? Por exemplo, a gente viu o ex-prefeito Neyron foi tornado inelegível, inclusive pela Câmara de Vereadores, por restos a pagar, né, por valores que ficaram em aberto na gestão. Mas as outras gestões também, de modo geral, deixaram contas em aberto e parece que essa gestão vai deixar também. Por onde que passa isso? Como resolver? O que o município teria que priorizar? E a gente tem pouco tempo, são 3 minutos, mas vamos lá. Vamos dividir aí o tempo entre vocês. Eu acho que é diálogo, né? Se pudesse resumir, assim, né? Porque o Neyron, nossa gestão, teve as contas reprovadas porque a Câmara de Vereadores não parcelou o FAPES, né? É importante dizer isso. Então, essa importância do diálogo entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, na minha interpretação, né, nesses 20 anos que eu estou na política, o diálogo é a ferramenta, sim, né, de valorizar todas as pessoas, todos os vereadores são importantes, os 15 vereadores têm posição, têm contribuição, têm que dialogar com todos, sim. E aí, bom, pelo diálogo não tem limite, né? Acho que essa capacidade da linguagem, ela é da civilização, e isso é fundamental nesse momento. Eu tenho certeza que a atual gestão está aberta para dialogar, e eu, como vereadora, como presidente do PT, falo por mim e falo pelo RIA também, né, da nossa abertura para o diálogo. E aí, vereadora Daniela? Daniel, eu acredito que tem que ter um alinhamento entre Câmara de Vereadores e Prefeitura. E todo aquele prefeito que ouvir a Câmara de Vereadores, ele vai estar muito bem. Por quê? Porque o vereador, ele é o secretário do povo. O vereador, geralmente, ele vai aonde o povo mais está precisando e geralmente, o povo procura também o seu vereador para pedir suas demandas. Então, todo aquele prefeito que estiver alinhado com a Câmara de Vereadores e ouvir o vereador, com certeza vai dar certo. E olha, eu quero agradecer então aqui as vereadoras que estiveram com a gente ao vivo, precisam voltar mais vezes. A nova legislatura vai começar em janeiro e hoje nós recebemos então aqui Mariana Carlos, eleita pelo PT. Muito obrigado, Mariana, pela presença. Muito obrigado, bom dia. E muito obrigado também a Daniela Santos, reeleita pelo PL, longa trajetória já na Câmara de Vereadores e reeleita para mais um mandato. Sucesso também nesse novo mandato na Câmara dos Vereadores. Obrigado pela presença, vereadora. Muito obrigada, Daniel, e uma boa tarde a todos os telespectadores.